Salve, salve! Isso aqui é Flamengo. O técnico Domenech fica no Flamengo, por enquanto. Tudo vai depender dos próximos jogos da equipe. Vem comigo nesse vídeo e acompanhe essa notícia que é de hoje, uma coletiva realizada pela diretoria do Flamengo. Você está no canal Flamengo Emoção. Sou o Giovanni Bahia, jornalista, flamenguista, e dou as boas-vindas a você que está acompanhando o nosso canal pela primeira vez. Se gostar dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos, faça sua inscrição, se inscreva, faça sua inscrição, dê o seu like nos nossos vídeos e também distribua os nossos conteúdos para os seus amigos rubro-negros. Mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo. Bom, e vamos falar então sobre a coletiva que a diretoria do Flamengo fez hoje. Finalmente, a diretoria fez um pronunciamento após o vexame histórico do time em frente ao Independente Del Valle, pela Libertadores da América. É bom que se diga, esse pronunciamento aconteceu somente quando já tinham se passado 40 horas da goleada por 5-0 sofrida pelo nosso time rubro-negro. Quem veio a público para falar não foi o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Pelo contrário, quem botou a cara e veio falar em nome de toda a diretoria foi o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Embora tenha sido uma entrevista coletiva sem qualquer tipo de cerceamento a temas e sem prazo, inclusive, para acabar, a coletiva durou cerca de 1 hora, o Marcos Braz estava mais tenso que o normal. Ele é muito habilidoso no trato com a imprensa, no jogo de palavras e tal, mas ele estava mais tenso que o normal, voz por vezes trêmula, em alguns momentos também gaguejando aqui e ali. Mas em linhas gerais, o que ele procurou fazer foi distribuir as responsabilidades pela vergonhosa derrota que o Flamengo sofreu. Ele disse também que há unidade no clube, negando crise política na diretoria e falta de ambiente entre os jogadores e o técnico Domenech. E também disse que todos têm a dimensão do ocorrido e das cobranças da torcida. No entanto, Marcos Braz defendeu a permanência do técnico Domenech à frente do comando da equipe, a despeito, inclusive, das enérgicas, duras cobranças que a torcida vem fazendo. Mas nas entrelinhas, Marcos Braz deixou uma senha no ar. Ele disse que o Flamengo tem o planejamento pronto para os 2 próximos jogos da equipe. Os 2 próximos jogos são contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, na próxima terça, e contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no domingo seguinte. Essa fala, da maneira como ele colocou, passou a percepção de que a diretoria vai avaliar o desempenho e o resultado da equipe nestas 2 partidas e que isso será decisivo para um posicionamento pela demissão ou não do técnico Domenech. Marcos Braz insistiu que é preciso ter calma, paciência e frieza uma análise ampla e não editada do trabalho realizado pelo técnico espanhol. São palavras do Marcos Braz. Ele alegou que o técnico não teve tempo para preparar a equipe, chegou em cima da hora do Brasileirão, na primeira semana já do Brasileirão, e que é preciso verificar as condições em que o técnico está trabalhando, tendo em vista o calendário muito apertado e os efeitos que a pandemia traz para o futebol mundial e o futebol brasileiro também. Ele também negou uma notícia que circulou na mídia de que ele, Marcos Braz, também sairia do clube se o técnico fosse demitido. Essa notícia circulou muito na mídia nestas 40 horas de silêncio da diretoria após a vexaminosa goleada de 5-0, como se o Marcos Braz fosse mais importante que a instituição Flamengo e colocasse a sua permanência também vinculada à permanência do técnico. No entanto, na melhor pergunta da coletiva, o Marcos Braz enrolou, encheu linguiça, saiu pela tangente. E essa pergunta foi o seguinte: ele foi perguntado sobre as mudanças bruscas no estilo de jogo do Flamengo,
quando o prometido pelo técnico Domenech era uma realização gradual de ajustes no estilo de jogo da equipe, dentro da sua própria filosofia. O Domenech, se você se lembra, quando ele se apresentou na coletiva de chegada ao Flamengo, ele usou até uma metáfora de que ele não seria um elefante dentro de um quarto a derrubar tudo e acabar com tudo, né? Foi a metáfora que ele usou nesta coletiva. Então, nessa questão, a pergunta era se a diretoria reconhecia que houve um erro de avaliação ou se Domenech descumpriu a sua promessa, um erro de avaliação na contratação do técnico, ou se foi o Domenech que descumpriu a sua promessa feita à diretoria de fazer mudanças graduais. E aí o Marcos Braz veio com aquela mesma cantilena: falta tempo para trabalhar, tem a pandemia, tem um calendário de jogos, é preciso paciência, é preciso calma, e tudo aquilo que a gente já sabe e já conhece nessas declarações públicas dos dirigentes do Flamengo, desde que o Flamengo vem aí sendo derrotado em série, né? Foram 4 derrotas já nessa era Domenech. Enfim, tem sempre um componente teatral nesse tipo de entrevista, e é preciso que a gente tenha sempre atenção para isso. É sempre um componente teatral. Não vai o vice-presidente do Flamengo, em nome de toda a diretoria, chegar e rasgar o verbo e colocar tudo aquilo que efetivamente está acontecendo ou que está sendo efetivamente discutido, né? Ao contrário, ele veio e disse: a responsabilidade é de todos, o vestiário está unido, sempre esteve unido, não há problemas com o técnico, não é o que parece em campo, né? E ele disse também: ainda podemos fazer uma temporada maravilhosa, em palavras dele, e acredito que seja com este técnico, frisou o Marcos Braz. Mas no fim é o seguinte: o Domenech só fica no Flamengo se vencer. Essa é a lógica do futebol brasileiro. Quem não vence, não fica, e o Domenech está aprendendo isso a duras penas nessa sua curta experiência no futebol brasileiro. Ele precisa apresentar resultados contra o Barcelona de Guayaquil e contra o Palmeiras. Aliás, o jogo do Flamengo com o Barcelona acontece na próxima terça-feira, dia 22, e se reveste de importância ainda maior, não apenas pela crise que nós estamos vivendo. Na mesma rodada em que o Flamengo foi goleado por 5-0 pelo Independiente, o Barcelona recebeu em casa o Júnior Barranquilla e foi derrotado pelo Júnior Barranquilla por 2-1. E agora a vitória passa a ser obrigatória para o Flamengo dentro da disputa na fase da classificação na fase de grupos, né? Se o time não quiser ser incomodado pelo Júnior Barranquilla, né? Então o Flamengo precisa vencer este jogo contra o Barcelona de Guayaquil. E atenção, o jogo contra o Barcelona na terça vai ser às 19h15, 7h15 da noite, horário de Brasília, com transmissão apenas pelo canal Fox Sports. Esperamos que o Flamengo não apareça em campo e não atue nesse jogo com o Barcelona de Guayaquil como se fosse um bando, que é o que nós vimos em campo lá em Quito contra o Independiente del Valle. Mais que isso, um ditado antigo: time ganha jogo, diretoria perde campeonato. Nós esperamos também que a diretoria do Flamengo entenda que a supremacia financeira que o clube alcançou nestes anos e que fez com que o Flamengo pudesse estar neste nível técnico atual e ganhando praticamente tudo que disputou desde 2019 para cá, que essa supremacia, porque essa supremacia financeira, ela depende de títulos e de premiações decorrentes destes títulos que o time conquistar em campo. Sem títulos, não tem premiações. Sem premiações, as receitas financeiras do clube vão diminuir. Sem receita financeira, como manter um elenco de alto nível como este que nós temos hoje e até melhorar o elenco em relação a esse que nós temos hoje, porque já há neste elenco atual uma melhoria em relação ao elenco de 2019. Então, não corrigir os erros, os rumos, é colocar em risco todo o projeto de longo prazo
do Flamengo que foi construído a duras penas nesses últimos anos. Por fim, declarações do nosso rei, o galinho Zico, sempre Zico, com a autoridade que ele tem para falar sobre Flamengo. O Zico, logo após a derrota vergonhosa do Flamengo para o Del Valle, ele fez uma live em seu canal Zico 10 e fez duas declarações, as quais eu quero ler aqui na íntegra. A primeira declaração ele disse: o nosso time, o Flamengo da década de 80, ganhou tudo e nós tivemos 5 treinadores. Correspondemos com todos. É isso o que os jogadores têm que entender. A responsabilidade é deles. No outro trecho da live, ele disse: o time do Flamengo dava a impressão de que parecia estar num coletivo na Gávea. Esqueceram que era um jogo da Libertadores, ou seja, Zico na live direcionou críticas também ao Domenech, mas direcionou críticas também severas ao elenco do Flamengo e à forma como ele vem se apresentando e vem se colocando em campo, especialmente neste jogo contra o Del Valle. E hoje, ainda antes da coletiva do Marcos Braz, horas antes da coletiva, no seu Instagram oficial, nos stories do seu Instagram, o Zico voltou à tona com uma frase que não foi direcionada a ninguém. Eu vou ler a frase que ele publicou nos seus stories do Instagram hoje cedo, ainda antes da coletiva. Para uma equipe ser efetiva, todos os seus membros devem trabalhar juntos. Escutem uns aos outros, tomem decisões juntos e implementem juntos o que decidirem. Foi o que escreveu o galinho, o eterno rei rubro-negro, Zico. Para bom entendedor, um pingo é letra. Obrigado a você que chegou até aqui, seja sempre muito bem-vindo ao canal Flamengo Emoção. Vestiu o rubro-negro, não tem para ninguém, até a próxima.